O Velho Oeste foi moldado por bravura, mistério e ousadia. E muitas dessas histórias pertencem a mulheres que desafiaram o destino. Neste vídeo, embarque em uma jornada para descobrir mulheres extraordinárias, desde atiradoras lendárias até rainhas dos salões, que escreveram suas lendas em um mundo de poeira e perigo. Prepare-se para se surpreender. Annie Oakley. Quem foi a mulher que transformou o Velho Oeste com uma mira tão afiada que até reis e rainhas se curvavam diante dela? A atiradora que desafiou o mundo e redefiniu o que significa ser uma mulher valente. No final do século XIX, o Velho Oeste era um mundo dominado por homens, mas Annie Oakley mudou essa história. Nascida em 1860, em Ohio, ela começou a atirar aos 8 anos para sustentar sua família, após a morte do pai. Sua habilidade era tão extraordinária que, aos 25 anos, ela se juntou ao Buffalo Bill's Wild West Show, um espetáculo itinerante que a levou a se apresentar para multidões nos Estados Unidos e até na Europa. Annie não era só uma atiradora, ela era um símbolo de coragem e independência. Imagine Annie Oakley no centro do palco, uma mulher pequena, mas com uma energia gigante. Ela usava saias longas bordadas, botas de couro e um chapéu de cowboy que se tornaram sua marca registrada. Em suas performances, ela atirava em alvos impossíveis, moedas girando no ar, a ponta de cigarros na boca de voluntários ou até mesmo olhando através de um espelho para acertar o alvo às suas costas. Sua precisão era tão impressionante que o chefe Sioux Sitting Bull a apelidou de pequena atiradora certeira. Annie Oakley foi mais que uma estrela. Ela foi uma pioneira. Ela ensinou milhares de mulheres a atirar, defendendo que todas deveriam saber se proteger. Sua fama a levou a se apresentar para a Rainha Vitória da Inglaterra e a inspirar obras como o musical Annie Get Your Gun. Até hoje, seu legado vive em festivais como o Annie Oakley Festival em Ohio, onde atiradores celebram sua vida com competições que ecoam seus feitos lendários. Calamity Jane. Quem foi a mulher que cavalgava pelas planícies do Velho Oeste com um rifle na mão e uma reputação que assustava até os mais bravos cowboys? Conheça Calamidade Jane, uma lenda viva que desafiou todas as expectativas em um mundo dominado por homens. No final do século XIX, o Velho Oeste americano era um lugar de expansão, conflitos e cidades em crescimento. Martha Jane Canary, mais conhecida como Calamidade Jane, nasceu em 1852 em Missouri e desde jovem mostrou um espírito indomável. Após se mudar para o oeste com a família, ela seguiu sozinha, trabalhando como batedora para o Exército dos Estados Unidos e vivendo em cidades como Deadwood, Dakota do Sul. Jane enfrentou nativos americanos em expedições e ajudou durante surtos de varíola, ganhando fama por sua coragem e críticas por seu comportamento incomum para uma mulher da época. Imagine Calamidade Jane em ação. Ela usava roupas masculinas de couro, calças, botas e chapéu de cowboy, desafiando as normas de seu tempo. Seu rifle Winchester e revólver Colt estavam sempre prontos, e dizem que ela cavalgava com a habilidade de um vaqueiro experiente. Com cabelos castanhos soltos e um olhar firme, sua presença era marcante. Jane também dominava o laço e montava cavalos selvagens, façanhas que a tornaram uma lenda inesquecível. Calamidade Jane era famosa por suas histórias exageradas, como dizer que foi amante de Wild Bill Hickok, algo que os historiadores questionam. Mas sua compaixão também marcou sua vida. Em Deadwood, ela cuidou de doentes durante um surto de varíola, arriscando-se sem hesitar. Jane alimentou sua própria lenda com autobiografias sensacionalistas. Hoje, seu túmulo no cemitério Mount Moriah, em Deadwood, e eventos como o Deadwood's Wild Bill Days mantêm sua memória viva. Calamidade. Jane nos prova que as mulheres do Velho Oeste podiam ser tão destemidas quanto os homens, escrevendo suas lendas com coragem, ousadia e um toque de exagero. Lillian Smith. Quem foi a jovem que aos 15 anos rivalizou com a lendária Annie Oakley e conquistou o Velho Oeste com sua mira impecável? Vamos conhecer Lillian Smith, a atiradora que brilhou sob os holofotes. No final do século XIX, o Velho
West era um palco para talentos extraordinários, e Lillian Smith se destacou entre eles. Nascida em 1871, em Colville, Califórnia, ela começou a atirar aos 7 anos, incentivada por seu pai, Levi Smith, um atirador amador. Aos 15 anos, em 1886, ela se juntou ao Buffalo Bills Wild West Show, onde se apresentou como The California Girl e rapidamente se tornou uma estrela. Sua habilidade com rifles era tão impressionante que ela rivalizou com Annie Oakley, embora as duas nunca tenham se dado bem, com Oakley eventualmente deixando o show por causa da competição. Pense em Lillian Smith no centro das atenções. Uma jovem esguia, com cabelos longos e um sorriso confiante, ela usava roupas de cowboy, calças, camisa bordada e um chapéu de aba larga que destacava sua juventude. Em suas performances, Lillian atirava em alvos minúsculos como bolas de vidro lançadas ao ar e fazia truques como disparar enquanto cavalgava, sua mira tão precisa que encantava multidões de Nova York a Londres. Lillian Smith não apenas rivalizava com Annie Oakley, ela a superava em algumas habilidades como atirar em movimento. Em 1888, ela se apresentou para a Rainha Vitória durante a turnê do Wild West Show na Inglaterra, onde foi aclamada como Champion Rifle Shot of the World. Após deixar o show, ela continuou se apresentando em outros circos, mas sua vida pessoal foi marcada por casamentos turbulentos e dificuldades financeiras. Ela faleceu em 1930, em Oklahoma, e hoje seu legado é lembrado em exposições no National Cowgirl Museum, em Fort Worth, Texas. Lillian Smith, a California Girl, iluminou o Velho Oeste com sua precisão e ousadia, provando que o talento pode transformar uma jovem em uma lenda atemporal. Belle Starr. Quem foi a mulher que desafiou o Velho Oeste com estilo e um revólver na mão? Seu nome era Belle Starr, a lendária Rainha dos Bandidos. No final do século XIX, o Velho Oeste era um mundo sem regras, repleto de aventuras e perigos. Nascida em 1848 em Missouri, Myra Maybelle Shirley, a futura Belle Starr, cresceu durante a Guerra Civil Americana. Casou-se com Jim Reed, um fora da lei, e logo se conectou a nomes como Jesse James, transformando sua casa em um esconderijo para bandidos no Texas e no território indígena, hoje Oklahoma. Uma mulher de presença única. Cabelos escuros, olhar afiado, chapéu com plumas e um vestido elegante, mas nunca sem seu revólver Colt. Ela dominava as rédeas como ninguém, e quando precisava, vestia-se como homem para despistar a lei. Belle era acusada de roubar cavalos, mas seu charme e astúcia a salvavam da cadeia. Sua vida virou inspiração para livros e filmes, mas terminou em tragédia. Em 1889, foi assassinada em uma emboscada, um crime nunca resolvido. Catherine Haroney. O que leva uma mulher a trocar uma vida de luxo por tiroteios e saluns ao lado de um dos pistoleiros mais temidos do Velho Oeste? Vamos mergulhar na vida de Catherine Haroney, a indomável Big Nose Kate. No auge do século XIX, o Velho Oeste era um cenário de caos e bravura, e Catherine Haroney, nascida em 1850 na Hungria, tornou-se uma peça central dessa história. Filha de um médico, ela cresceu em uma família privilegiada, mas após a morte dos pais, emigrou para os Estados Unidos aos 10 anos. Fugindo de um convento e de um casamento arranjado, Kate se reinventou como uma dançarina de salão e eventualmente cruzou caminhos com John Henry Doc Holliday em Fort Griffin, Texas, por volta de 1877. Juntos, eles viveram uma vida turbulenta, movendo-se entre cidades como Tombstone, Arizona, onde participaram dos eventos que levaram ao famoso tiroteio no OK Corral em 1881. Imagine Catherine Haroney em ação. Uma mulher de estatura média, com cabelos castanhos ondulados e olhos penetrantes. Ela era conhecida por seu nariz proeminente, origem de seu apelido Big Nose Kate. Vestia vestidos chamativos de salão, com decotes ousados e joias baratas, mas também sabia segurar um revólver com firmeza. Sua presença era magnética,
alternando entre a sedução de uma dançarina e a intensidade de uma aliada de Holiday nos momentos de perigo. Kate era mais que uma acompanhante. Ela salvou Doc Holliday de uma multidão enfurecida em Fort Griffin, disfarçando-se de homem e ateando fogo a um prédio para criar uma distração. Sua relação com Holiday foi cheia de altos e baixos, marcada por brigas e reconciliações, até a morte dele em 1887. Após isso, Kate vagou por cidades como Prescott e Globe, trabalhando como cozinheira e lavadeira antes de se estabelecer no Arizona. Ela faleceu em 1940, aos 89 anos. Laura Bullion. O que leva uma mulher a trocar a vida comum por assaltos a trens com os mais temidos bandidos do Velho Oeste? Prepare-se para conhecer Laura Bullion, a Rose of the Wild Bunch. No final do século XIX, o Velho Oeste era um campo de ação para gangues audaciosas. E Laura Bullion emergiu como uma das figuras mais notáveis. Nascida em 1876 no Texas, ela cresceu em um ambiente de criminosos, sendo filha de um ladrão de gado. Aos 15 anos, juntou-se à Wild Bunch, liderada por Butch Cassidy, tornando-se a única mulher regular no grupo. Sua vida foi marcada por assaltos a trens e fugas ousadas, especialmente entre 1898 e 1901, em uma era de transição para a modernização do Oeste. Pense em Laura Bullion em seu auge. Uma mulher de beleza marcante, com cabelos castanhos e olhos vivos, ela combinava charme com perigo. Vestia-se com vestidos longos e chapéus sofisticados quando não estava em ação, mas trocava por roupas práticas, calças e botas, durante os assaltos. Seu olhar determinado e a postura confiante a tornavam uma figura imponente, mesmo ao lado dos homens mais temidos da Wild Bunch. Laura Bullion não era apenas uma acompanhante. Ela participava ativamente dos assaltos, ajudando a planejar e executar os roubos. Após a prisão de seu amante, Ben Kilpatrick, em 1901, ela foi capturada e passou anos na prisão. Mas sua história não terminou ali. Liberada, viveu uma vida discreta até sua morte, em 1961. Pearl Hart. Você já imaginou uma mulher assaltando uma diligência no Velho Oeste? Conheça Pearl Hart, a última bandida a cometer esse crime e uma das mais famosas Lady Bandits da história. No final do século XIX, o Velho Oeste estava em seus últimos dias de glória, mas ainda era um lugar de oportunidades e perigos. Pearl Hart, nascida em 1871 no Canadá, viveu uma vida marcada por relacionamentos turbulentos e pobreza. Em 1899, ela e seu companheiro Joe Booth decidiram assaltar uma diligência no Arizona, um ato ousado que a transformou em uma figura lendária. O crime foi o último assalto à diligência registrado no Velho Oeste, marcando o fim de uma era. Uma mulher de estatura pequena, mas com uma presença marcante, ela usava roupas masculinas, calças, botas de couro e um chapéu de aba larga para se disfarçar durante o assalto. Seu olhar determinado e postura confiante a faziam parecer maior do que era. Com um revólver na mão e um rifle no ombro, Pearl comandava a cena com uma mistura de ousadia e charme, desafiando as expectativas de sua época. Pearl Hart foi uma das poucas mulheres a cometer um assalto à diligência, e seu crime foi o último registrado no Velho Oeste. Após sua captura, ela foi julgada e condenada, mas sua história inspirou livros e filmes. Pearl também era conhecida por seu lado artístico. Ela escrevia poesias e sonhava em ser atriz. Pearl Hart nos mostra que as mulheres do Velho Oeste podiam ser tão ousadas e desafiadoras quanto os homens. Eleanor Dumont. O que leva uma mulher elegante a se tornar a rainha das mesas de jogo no coração do Velho Oeste? Descubra a vida de Eleanor Dumont, a misteriosa Madame Moustache. No auge do século XIX, o Velho Oeste era um lugar de ouro, armas e salões lotados. Eleanor Dumont, nascida por volta de 1829 na França, chegou aos Estados Unidos em busca de fortuna. Estabeleceu-se em Nevada City, Califórnia, nos anos 1850,
onde abriu uma das primeiras casas de jogo geridas por uma mulher. Conhecida por seu charme e habilidade no 21, um precursor do blackjack, ela se tornou uma figura lendária, atraindo mineradores e apostadores em busca de sorte e entretenimento. Uma mulher de beleza refinada, com cabelos escuros e um vestido vitoriano impecável, ela exibia um bigode leve, origem de seu apelido Madame Moustache. Sentada à mesa de jogo, segurava cartas com mãos firmes, seus olhos penetrantes avaliando cada jogador. Sua presença elegante contrastava com o caos dos salões, tornando-a uma visão inesquecível. Eleanor Dumont era mais que uma jogadora. Ela era uma estrategista. Dizem que ela usava seu charme para distrair adversários, mas também enfrentou perdas devastadoras que a levaram a abrir casas de jogo em várias cidades como Virginia City e Bodie. Sua vida terminou tragicamente em 1879, quando, após uma noite de perdas, ela cometeu suicídio com uma dose de morfina. Eleanor Dumont, a Madame Moustache, deixou um legado de astúcia e tragédia, provando que no Velho Oeste o jogo da vida tinha regras próprias e ela as dominou até o fim. Essas mulheres marcaram a história do Velho Oeste. Elas lutaram, amaram e venceram. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se e comente. Qual destas histórias mais chamou a sua atenção? Até mais registros do passado.